Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e começa hoje uma nova série. Ela vai ser complementar ao Planos em Prática, que é a nossa série de exercícios de escrita criativa. E aqui eu vou trabalhar mais com world building, com concepção de personagens, criação de mapas e ilustrações. Enfim, aqui a gente vai além das nossas histórias. Esse é o Universo Planos e Fugas. A missão de hoje é bem simples, eu vou começar daqui a alguns dias uma nova história na nossa série de exercícios de escrita criativa e eu gostaria de fazer diferente dessa vez, eu gostaria de usar como um dos estímulos iniciais para elaborar a premissa uma imagem própria, porque eu sempre utilizo como elemento visual uma imagem de outro autor, ou uma pintura clássica, ou alguma imagem que eu encontrei na internet, e dessa vez eu queria usar realmente alguma coisa minha. E alguns dias atrás eu mostrei no Studio Vlog um rascunho que eu fiz no meu caderninho de ideias de um personagem novo. Eu havia feito algumas anotações junto com o rascunho desse personagem no caderno, insinuando uma premissa. Eu não sei ainda o que eu vou manter dessas anotações, o que eu vou substituir quando eu for elaborar a nova história, mas eu gostaria que esse fosse o ponto de partida. Então a ilustração é essa aqui, está num estágio realmente bem primário ainda, né? É um personagem que tem alguma coisa artificial. Ele foi fabricado de alguma maneira. E no nosso universo aqui existem duas formas disso acontecer. Eu já explorei as máquinas controladas à distância. Lá na história eu sou Luiz Lander. E existem os autômatos, que são feitos pelos Artomantes. São criaturas artificiais feitas pelos Artomantes. Então eu posso partir para qualquer uma dessas duas direções. Mas quais são os elementos-chave desse personagem? Ele é uma criatura que foi descartada pelo seu antigo dono, então ele servia a alguém, né? Ele tinha uma função específica e ele foi descartado por estar obsoleto, né? E outro elemento também que eu coloquei na imagem para valorizar o contraste entre o artificial e o natural foram essas flores. Então as funções dele tinham alguma ligação com o cultivo de um jardim, com a natureza, alguma coisa assim. Outro elemento que eu especifiquei são alguns cabos partidos, rompidos nas costas e na nuca dele. Então a gente pode explorar isso também como elemento para construir o conflito da história. E ele tem algumas lembranças, né, ainda. Então restaram alguns vestígios de lembranças do que ele já viveu, né, da sua experiência com esse dono que descartou ele. É basicamente isso que eu tenho no momento. Então eu vou elaborar melhor esse personagem, vou desenhá-lo de uma maneira mais interessante. E eu vou fazer uma composição, né, vou botar esse personagem no ambiente e inserir alguns elementos que de repente eu possa aproveitar na hora de elaborar a história. Então, como eu tinha falado, é uma proposta bem simples. Se você quiser ver como essa ideia surgiu, eu vou deixar o link para o Studio Vlog, onde eu trabalhei esse personagem, aqui na descrição. E agora é hora de trabalhar. Nesse primeiro momento, o meu interesse é capturar uma pose. Eu não vou usar a pose que eu fiz anteriormente, porque está bem primária, né? Na verdade, eu nem havia pensado na pose com antecedência, eu fui rabiscando e o personagem foi surgindo, então aqui eu preciso elaborar isso melhor. Então a pose vai transmitir muito da personalidade desse personagem e vai me ajudar na hora de escrever. Então eu vou tentar fazer algumas silhuetas aqui, vou ver qual que me agrada mais e a partir dela a gente continua desenvolvendo. Minha primeira silhueta aqui. Eu gosto de trabalhar com silhuetas inicialmente porque grande parte da construção do personagem, né, da relevância do personagem, se dá quando a gente tem uma silhueta distinta. Se você fizer um teste e pegar silhuetas de personagens clássicos, você vê que você consegue reconhecer a maioria deles, porque essa é uma preocupação na hora de criar um desenho de um personagem novo. Ele tem que ser distinto apenas pelos seus contornos, né? Aqui eu não fiz a silhueta lisinha, né, inteirinha, eu estou só rascunhando. Mas essa é a minha primeira ideia, de repente uma parte mais quadrada, mais reta na parte da cabeça, o torso mais parecido com o de um ser humano e os pés curvados para trás. A gente pode dar
aspecto mais mitológico para o personagem, né? Como Pan e tudo mais. E isso pode ser feito com hidráulica, então umas juntas hidráulicas assim. Essa é a primeira ideia. Isso aqui eu estou pensando em fazer a parte superior menos humanizada. No outro eu pus os cabos partidos na vertical, né? No topo da cabeça. De repente esse aqui pode ter alguma coisa mais próxima do conceito original, né? Eu só gostaria que ele tivesse, de alguma maneira, a forma humanoide. Não gostaria que fosse uma máquina total, assim. Eu gostei dessa ideia das pernas da parte inferior do personagem ser mais fininha, de repente mais angulada, então eu vou manter para esse segundo conceito aqui. E a ideia desse personagem ter a memória fragmentada é justamente prover informações para um outro personagem que vai ter na história. Então, essas informações vão ser importantes para alguém que ele vai encontrar depois que ele for abandonado pelo dono antigo. Pelo menos é isso que eu tenho na minha cabeça agora e foi isso que eu anotei no caderno quando eu fiz o primeiro esboço dele. Então tá aqui o segundo conceito. Vamos fazer só mais um. E aí eu escolho o que eu gostei para fazer um desenho mais complexo. Dessa vez eu vou aproveitar a cintura fina do segundo conceito e vou tentar trabalhar com a parte superior ainda mais arredondada. Lembrando que quanto mais inusitadas forem as coisas nesse primeiro momento, mais isso vai facilitar a criatividade na hora de bolar a premissa. Porque aí o cérebro vai ser obrigado a encontrar alguma lógica, onde inicialmente não tem nenhuma. E é daí que surgem boas ideias, né? Então ele vai ter pernas com as articulações mais próximas das nossas, né? Vou fazer ele com uma pose mais humana. Vou botar ele sentado em algum lugar. Então ele está sentado no que pode ser uma ruína de uma escadaria. Eu queria que ele fosse abandonado numa espécie de bosque e ali ele continuasse cumprindo sua missão, né? O seu trabalho, plantando ou cultivando alguma flor que tivesse ali. Acho que isso seria interessante. Dessa vez os cabos vão ser mais fininhos. E aí vem a pergunta, né? Onde é que ele estava conectado? Por que existem esses cabos? Esse braço aqui eu desenvolvi desse, né, do segundo modelo. Tentei incrementar um pouquinho mais porque eu gostei desse layout assim. Pode ter uma espécie de exaustor aqui na parte de cima da cabeça. Por aí, esse tá mais humanizado, apesar da parte toda superior dele não ter nada a ver com o corpo humano. E a gente já insere ele num ambiente, eu já tive a ideia das ruínas, não sei se ruínas ou alguma construção abandonada, alguma coisa assim. Esse então é o nosso terceiro conceito, acho que é o suficiente para a gente levar a ideia adiante. Então nós temos um que tem os braços mais humanizados, né? O torso dele é praticamente humano, aí a cabeça só que tem a diferença. O segundo já ficou com mais cara de máquina. E eu mantive os pés. No terceiro eu troquei os pés
e desenvolvi esse conceito, né, arredondando um pouco mais e trabalhando mais pedaços, né? O personagem agora é mais modular, né? O primeiro é como se fosse uma peça única. Ele poderia ser artificial, mas revestido com alguma coisa. Então eu estou entre esse e esse. Eu vou trabalhar então uma mescla das características desses dois conceitos, uma vez que a única coisa que eu gostei desse primeiro conceito foram as pernas e essas pernas estão presentes aqui. Então acho que vai ficar interessante. Vamos ver agora então como é que vai ser a versão final do nosso ser artificial. Ok, ficou uma coisa bem retrô, né, por enquanto. Parece alguma coisa saída do Fallout ou do BioShock. Se bem que esse segundo já parecia. Eu não gosto das proporções dele. Vou tentar dar uma ajeitadinha nisso agora. Acho válido que ele tenha mãos humanas, porque ele foi feito para realizar tarefas humanas, afinal de contas, né? Mas tem que melhorar bastante ainda. Eu fiz a mão fechada desse lado como se ele estivesse segurando alguma coisa, porque eu já vou incluir a flor. A âncora criativa desse conceito é a relação entre o natural e o artificial, então é necessário. Mas eu acho que eu vou incluir ainda mais coisa desse segundo design ali. Tem bastante coisa ali que eu acho que ficaria interessante. A parte de cima é meio que uma junção entre esses dois conceitos. Então aqui ele é totalmente arredondado e aqui tem essa curva. Eu quis aproveitar um pouquinho de cada um, mas eu acho que o desenho dessa curva aqui ainda precisa melhorar. Projetar o visor para frente, porque aí a gente consegue alguma coisa que lembre um ser humanoide, né? Como se a cabeça dele tivesse curvada sobre o torso. Acho que esse é um formato mais interessante. E essa questão dos artomantes fazerem seres artificiais, né? São os artomantes das formas que conseguem fazer isso. Eu não explorei nas histórias do Planos em Prática ainda, mas no livro A Vida é uma Tarde de Chuva isso está bem presente. Melhor coisa para desenhar robô é que não tem simetria, né? Você não tem compromisso com a simetria. Cada lado pode ser completamente diferente. Depois que o conceito estiver pronto, aí na hora de refinar e colorir, eu vou adicionar algumas avarias, né, alguns sinais de desgaste. Isso é um elemento chave do conceito do personagem. Gostei da ideia dele ter antenas. Naquele primeiro conceito que eu fiz os fios na vertical, mas eu acho que além dos fios ele poderia ter antenas aqui.
vai ajudar a dar um acabamento melhor para a parte de cima da cabeça. Eu quero uma figura que cause um certo estranhamento mesmo. É por isso que eu estou deixando a parte superior bem mais pronunciada do que a inferior, né? Eu não quero que ele tenha proporções muito agradáveis aos olhos, não. Acho que essa mão aqui pode ser mais mecânica. De repente saem delas alguns plugs, os conectores. Mais ou menos isso. Eu ainda não estou satisfeito com a ideia 100%, mas já estamos chegando em algum lugar. As pernas eu resolvi manter aquela questão das articulações, dela vir um pouquinho para trás, mas só que eu deixei mais geométrica. Essa parte de cima da cabeça é quase como se fosse um capuz. Então ficou interessante isso. No primeiro desenho ele tinha uma cara quase que de cavaleiro medieval, né? Mas como ele não é um personagem criado para isso, para combate, para ser heróico, uma aparência mais inofensiva assim, como se ele fosse corcunda e usasse um capuz, eu acho que é mais condizente, né? Essa parte do ombro aqui eu vou retrabalhar. Jogar essa articulação toda para a parte de trás para dar mais profundidade. Isso aqui poderia ser redondo, mas eu gostei da forma insinuar uma face humana, apesar dela ser branca, né? De repente daqui vai sair uma luz. Deixa eu fazer mais uma aqui em cima. Começando a ficar melhor. Esses fios podem vir da frente também. Trabalhar melhor esse corte aqui. Tá bem fora de perspectiva, né? De repente, se ele ficar mais esférico ainda, fica melhor. Eu não quero um personagem ameaçador, eu quero um personagem estranho. Acho que a cintura pode ter aquele formato do segundo, né? Toda vez que tem que reformular, eu gosto de simplificar de novo para a forma básica, para a silhueta e recomeçar a partir daí. Para mim fica mais fácil. Eu vou encurtar um pouquinho aqui para ficar mais na altura do peitoral mesmo. Alterar um pouquinho a parte inferior, ficar mais proporcional. Eu acho que as pernas precisam de algum comprimento ainda. De repente fazer a parte da coxa larga como a do segundo conceito pode funcionar. Vamos ver aqui. Talvez não tanto. É por aí mesmo.
De repente com um tornozelo fininho e a coxa mais grossa, acho que fica mais interessante. Aos pouquinhos, conforme a gente vai entendendo a forma do personagem, a gente vai mudando certos detalhes. Acho que é por aí. Claro que falta um monte de detalhe, mas era mais ou menos aí que eu queria chegar. Então essa era a ideia original e o que nós temos até agora. Vamos botar ele num ambiente e depois a gente desenvolve mais coisas nele. Acho que para cá ele fica melhor, né? Então eu penso em algum tipo de passagem, né? De repente um lugar assim, um caminho norteado por montanhas, porque isso obrigaria eventuais personagens a passarem por aqui e encontrarem com o nosso autômato barra robô, né? Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, senão isso aqui vai ficar muito grande, ainda tem bastante coisa pra gente ajeitar tanto no robô quanto nesse ambiente que ainda vai ser construído. E de qualquer forma, se você quiser ver o desenvolvimento da história, que vai se originar a partir dessa imagem, não deixe de conferir o projeto Planos em Prática, que é a nossa série de exercícios de escrita criativa. A playlist com a terceira temporada tá aqui do lado e saem episódios novos todos os sábados às 10 da manhã. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima.